Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 29 de novembro, e o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será Somente o Senhor. Uma questão que tem afligido muitos pensadores hoje em dia, principalmente os cristãos, que têm se preocupado muito com essa temática, é como é que nós podemos harmonizar aquelas partes da Bíblia que parece que entram em conflito com aquilo que a ciência e ao mesmo tempo as artes às vezes acabam tendo esses conflitos, essas aparentes contradições. Será que tem um jeito de poder harmonizar ou entender essas mesmas questões? O que é que a história tem a dizer para a gente a respeito desses conflitos? E que lições nós podemos aprender a respeito desses mesmos conflitos? Continua com a gente que a gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Bom, existem evidências muito claras de Deus presente no nosso mundo, no nosso universo, através de tudo aquilo que foi criado. Essa ideia de que existe evidência da presença de Deus na criação, isso já é uma coisa tão forte no meio criacionista, que essas frases que acabam mencionando exatamente isso, acabam se tornando mais um clichê do que realmente aquilo que muitas pessoas creem. Já existem muitas pessoas ou muitos movimentos cristãos que têm tentado harmonizar ciência e religião, tentando aproximar as duas ideias, as duas tendências. Por exemplo, hoje você encontra um grande número de pessoas no meio cristão que acredita que, na verdade, os dias da criação não foram literais, que na verdade cada um deles representa períodos de bilhões e bilhões de anos nos quais a criação de Deus foi se aperfeiçoando. O Senhor Deus deu start e o processo de evolução começou. O primeiro não funcionou, e aí então houve uma extinção em massa, depois surgiu outro, e mais outro, e mais outro, e mais outro, até que finalmente o último ciclo funcionou. E com isso eles querem explicar os diversos estratos de fósseis que existem no nosso planeta com a luz exatamente dessa mesma teoria. O fato é que, biblicamente falando, não existe sustentação para absolutamente nada em relação a isso. Outras pessoas tentam mencionar que o Big Bang, aquela explosão inicial que deu início a todo o processo evolutivo, que foi Deus quem criou, mas que não se envolveu com o restante das coisas. Deixou que o processo acontecesse. É como se Deus tivesse dado corda no universo e deixou que o universo funcionasse sozinho, sem uma intervenção da parte dele. Então, Deus é o criador, mas ele não é o mantenedor. Ele deixa que as coisas funcionem por si mesmas. E com isso, acabam tendo a possibilidade de poder explicar a presença do sofrimento, da morte dentro da criação, dentro do nosso próprio planeta. Entretanto, essas aproximações, essas tendências de poderem, de alguma maneira, pegar as teorias, entre aspas, científicas que existem hoje em dia e tentar harmonizar com a palavra de Deus, não são, às vezes, a melhor de todas as opções. E eu vou tentar explicar um pouco melhor isso. Quando nós tentamos pegar como premissa aquilo que a ciência disse, e então vamos tentar buscar na Bíblia evidências de que aquilo que a ciência está dizendo realmente aconteceu, nós temos um problema. Porque, na verdade, a base para poder tentar explicar a ciência tem que ser a Bíblia, a palavra de Deus. Tudo bem, estamos de acordo em relação a isso. Mas a Bíblia deve ser a origem, a fonte, aonde você vai até a Bíblia, descobre o que aconteceu, e aí você vai estudar a ciência para tentar entender, descobrir as evidências do que está na Bíblia, a palavra de Deus. E por que o contrário não é seguro? Ou seja, eu pegar aquilo que são as afirmações da ciência e tentar agora buscar um embasamento bíblico para poder comprovar que aquilo realmente é uma verdade ou não. Por uma razão simples. Tantas coisas que a ciência disse no decorrer de todos os séculos, que eram comprovações. Olha, agora nós descobrimos, é isso aqui. E que daqui a pouco uma outra informação aparece logo mais ali na frente, que mostra que aquela teoria
é uma teoria vaga, que realmente não tem embasamento sobre ela. A única certeza, a única garantia que a gente pode ter é a garantia de podermos tomar a Bíblia como base. Dentro do paradigma cristão, nós acreditamos nas ciências, nós acreditamos nas artes, acreditamos que há uma razão de ser para tudo isso, mas a base de estudo não vai ser a ciência, vai ser a Bíblia. É a Bíblia que serve como base, é ela que estabelece os parâmetros para podermos tentar compreender a própria ciência. E quando existem contradições, a experiência da humanidade mostra que essas aparentes contradições em pouco tempo acabam caindo em desuso. Se você analisar só as mudanças que a ciência teve que fazer dentro da sua compreensão a respeito do mundo, bem como do universo, da criação, todas as coisas, desde que Charles Darwin estabeleceu a sua famosa teoria da evolução das espécies até hoje, quanta coisa os cientistas tiveram que colocar de lado por faltar embasamento até chegar às teorias que estão hoje, que são apresentadas como fatos. Esse é um grande problema que encontramos nas ciências de hoje em dia. Os cientistas vêm e apresentam como fatos inequívocos e daqui a pouco tem que voltar atrás naquilo que foram essas descobertas. É bem verdade que você dificilmente vai encontrar a mídia dizendo a ciência se equivocou e agora descobriu-se que... Não, na verdade eles ignoram completamente, fica na obscuridade aquilo que era apresentado como verdade absoluta e começa-se a apresentar uma outra situação, às vezes, como uma nova verdade absoluta. Quando, na verdade, quando olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que a palavra de Deus nos mostra aquilo que é a vontade do Senhor Deus. O nosso guia de estudos hoje, ele vai apresentar algumas questões que devem ser levadas em consideração. Um exemplo de como a Bíblia deve ser compreendida, por exemplo, os vários estratos de fósseis que nós encontramos no nosso planeta. Eles são evidência de alguma coisa. Algumas pessoas olham para isso dizendo a evidência de que a vida foi se modificando no decorrer das diversas eras. Mas o grande problema é que às vezes no mesmo extrato você vai encontrar seres que são muito simples dentro da sua estrutura genética, dentro da sua formação, que dentro da teoria da evolução das espécies ele estaria bem lá na base do surgimento da vida, junto com outros que são considerados seres mais complexos e que deveriam estar muito mais acima dentro da cadeia de evolução. E às vezes dentro do mesmo extrato de fósseis, os dois estão juntos, fossilizados juntos. Em alguns lugares você encontra a divisão, mas em muitos você encontra esses seres juntos. Como é que a gente explica situações como essas? Bom, a Bíblia tem uma explicação. E a explicação bíblica é: a humanidade acabou se afastando tanto do caminho do Senhor que o Senhor Deus enviou um dilúvio. E toda a criação, desde os seres mais simples até os seres mais complexos, foram destruídos por essa grande inundação. O dilúvio, portanto, é uma evidência de que o Senhor Deus trouxe juízo sobre a humanidade. E essas evidências que encontramos dentro do nosso planeta deveriam nos lembrar de outra situação que é prevista pelas Escrituras Sagradas, de que o Senhor Deus trará juízo sobre a Terra. Novamente. Portanto, o estudo das diversas camadas fósseis que encontramos no nosso planeta deveriam fazer com que nós nos voltássemos para a realidade de que Deus, ele exerce juízo, de que Deus está no controle da história e de que no tempo certo ele trará de novo juízo sobre a terra. A graça e a misericórdia de Deus estão hoje sobre a humanidade, mas essa graça e essa misericórdia terão fim. Nessa perspectiva, nós temos a possibilidade de poder entender aquilo que é apresentado dentro do nosso planeta, não apenas numa perspectiva, entre aspas, científica, porque os cientistas vão tentar compreender isso à luz das suas ideias pré-concebidas, de alguns parâmetros que eles estabeleceram como base para poder analisar aqueles mesmos dados. Mas as incoerências que eles encontram dentro das teorias que são estabelecidas são realmente muito, mas muito grandes. Quando você olha para a palavra de Deus, você percebe que tudo faz sentido. Ah, pastor, mas eu preciso de fé para poder acreditar num dilúvio universal como um ato de Deus para poder punir a humanidade. Bom, mas eu preciso de fé também
para poder olhar para os diversos estratos fósseis e encontrar seres que deveriam estar separados por bilhões e bilhões de anos, que foram fossilizados juntos na mesma época. Sem contar que dentro do processo evolutivo, nós não conseguimos encontrar aquilo que é a coisa mais complicada para que os evolucionistas expliquem: os elos de ligação entre esse ser mais simples e esse mais complicado. Eles dizem que esse ser mais simples foi o que deu origem a esse ser mais complexo. Tudo bem, mas se esse processo de transformação desse ser mais simples para esse que é mais complexo durou bilhões e bilhões de anos, entre esse e esse deveriam haver muitos seres que foram sendo transformados no decorrer das diversas gerações para poder chegar nesse. E esses seres intermediários nós não encontramos nas camadas fósseis para poder explicar aquilo que acontece ou aquilo que deveria ter acontecido no processo evolutivo. Então eu preciso de mais fé para acreditar que esse ser simples se transformou nesse mais complexo do que acreditar que o Senhor Deus criou todas as coisas, cada ser segundo a sua espécie, e que houve um momento na história em que ele interviu e trouxe juízo. Se eu colocar nos pratos da balança a quantidade de fé que eu preciso exercer para crer numa ciência sem Deus e numa ciência com Deus, eu preciso de mais fé para poder acreditar numa ciência sem Deus do que numa ciência com Deus, porque o criacionismo é também uma ciência, mas é uma ciência que entende a Terra, bem como o universo e tudo que nele há, tendo como base aquilo que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Eu gostaria de orar pedindo a Deus para que nos ajudasse a crescermos dentro do conhecimento da palavra de Deus, para que esse conhecimento nos ajude a podermos compreender as coisas que foram criadas. Ore comigo por isso. Obrigado, Senhor, por tua palavra e obrigado porque nela temos a possibilidade de poder compreender que o Senhor Deus é o Criador de todas as coisas e de que temos a possibilidade de poder entender as coisas que foram criadas, bem como os eventos que às vezes são explicados pela ciência dos nossos tempos de uma maneira completamente equivocada, mas que podemos entendê-los à luz daquilo que a revelação da tua palavra nos deu. Ajuda-nos a podermos exercer nossa fé nisso, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?